Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Depois de 84 anos, vamos ter um Pílula de Tardança. E esse Pílula será sobre 5 livros que envolvem sonhos. E aí vocês podem me perguntar, mas o que sonho na literatura tem a ver com tardança, já que essas pílulas são sobre experiências de demora? Ora, normalmente quando o sonho aparece na literatura, ele aparece como uma espécie de segunda parte da nossa vida, ele afeta a nossa vida, ele reflete algum problema que estamos vivendo, ele nos traz alguma alternativa ou algum aviso, enfim, algo sobre o que estamos vivendo. Eu sou uma pessoa que sonha muito e lembra muito dos sonhos, e então eu tenho um interesse todo especial nesse assunto. Então hoje eu vou falar com vocês de 5 livros. Eu conheço mais livros, mas eu vou separar. Fiz uma seleçãozinha assim que eu achei especial de 5 livros que envolvem sonhos. E a gente vai ter ficção e não ficção. A gente vai começar com o livro dos sonhos, do Jorge Luis Borges, autor argentino, que vocês sabem que eu gosto muitíssimo aqui, tem vários vídeos sobre ele. E o Borges, ele era um autor muito interessado na nossa organização do saber, né? Ele é um autor que fala muito sobre enciclopédia, ele é um autor que fala muito sobre história. E ele tem uma frase, que eu não vou lembrar exatamente de onde, que ele tá falando um pouco sobre a arbitrariedade da organização do nosso conhecimento. Então, em determinado momento, num dos textos deles, ele se pergunta por que alguém não fez a coletânea de todos os pesadelos de uma pessoa. E ele, acho que instigado por essa própria perquirição, por essa própria inquietação, foi lá e fez uma coletânea de sonhos. Não são sonhos só dele, a gente tem textos dele aqui, que não fica muito claro se são poemas com os quais ele sonhou, alguns textos são em prosa, outros são poemas, se ele está só tematizando o sonho, ou se ele de fato sonhou com aquelas coisas, mas ele vai fazer uma compilação de muitos sonhos aqui, nesse livro, desde a antiguidade, sonhos bíblicos, sonhos proféticos, sonhos mitológicos, sonhos que aparecem nos épicos como Ilíada, Odisseia e Eneida, vai passar por sonhos alegóricos da Idade Média, vai passar por histórias tradicionais folclóricas de muitas culturas diferentes que envolvem sonhos, vai passar por obras de arte que são conhecidamente sonhadas, como o poema do Samuel Coleridge, Kublai Khan, vai falar de sonhos lúdicos, vai passar por muitos escritores, fiquei até surpresa de ver o Eça de Queiroz aqui também, então é um prato cheio para quem se interessa por sonho, e aqui ele fala que vai tratar tanto dos sonhos sonhados dormindo, quanto dos sonhos sonhados em vigília, né, do devaneio, enfim, ótima coletânea. Em seguida, eu vou citar um livro que eu li em e-book, então vou deixar a capa aqui, que é A Curva do Sonho, da autora norte-americana Ursula Le Guin. Esse livro tá resenhado aqui no canal já, e ele é uma distopia, ele é uma mistura de distopia com fantasia, onde a Ursula Le Guin vai tratar da questão dos sonhos de um determinado homem que se realizam. Só que o mundo dos sonhos, né, o inconsciente, ele tem outra lógica, né, que não a da nossa racionalidade. Então muitas coisas que aconteciam eram muito loucas ou não eram muito legais, ele fica um pouco angustiado com o fato de que os seus sonhos estão se realizando e vai tentar fazer um tratamento. E o psiquiatra dele, quando percebe que de fato os sonhos dele se materializam, começa a instrumentalizar esse homem, né? A fazer sugestionamentos, hipnose, para tentar melhorar o mundo, né? Aquilo que ele acha que é melhorar o mundo, se aproveitando desse poder. E é uma ficção fascinante, onde não só a Úrsula explora muito o caráter próprio do sonho e do inconsciente, essa lógica simbólica e poética, mas ao mesmo tempo ela vai fazer aquilo que é próprio dela, né? Discussões políticas e éticas em torno das soluções que a gente quer dar para os problemas, de uma certa tendência totalizante, totalitarista, de arrumar soluções muito fixas ou muito específicas, às vezes muito simplistas para problemas que são muito complexos, que são conjunturais. Foi um livro que eu gostei muito de ler, eu acho que vale muitíssimo a pena. Em seguida, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler, que eu estou absolutamente fascinada, que é O Desejo dos Outros, da Hannah Lee Mulja, uma autora de São Paulo. O livro tem o subtítulo Uma Etnografia dos Sonhos Yanomami. Então, ela, que é uma cientista social, né, a autora e antropóloga, foi fazer uma pesquisa junto aos Yanomamis, morou 1 ano e pouco com eles, para demonstrar a importância dos sonhos nessa cultura, né? O povo Yanomami dá muita importância aos sonhos, então esse é um livro de não ficção, é um livro de divulgação científica, eu diria, então a gente vai ter aqui demonstrado o quanto o sonho é fonte de conhecimento para os Yanomami. Como o sonho é o lugar onde os mitos se revelam, então a mitologia para eles está muito misturada com o sonho. Quando você pede para um Yanomami falar dos seus sonhos, ele vai contar os sonhos que ele teve, mas ele também vai contar os mitos do seu povo, então tá tudo muito misturado. Tem uma relação muito interessante com a noite. Os Yanomamis acreditam
que eles só sonham e só sentem saudade à noite, tem certas coisas que só dá para viver à noite. Então é muito interessante para a gente perceber como a linguagem orienta a nossa cultura, né? Como aquilo que a gente concebe, de certo modo, estrutura o modo como a gente vive. E a gente também vai entender a gradação dos sonhos, porque existe uma relação aqui muito com o outro. O nome do livro é O Desejo dos Outros, porque ao contrário do que a gente normalmente pensa com a psicanálise, de que os sonhos estão lidando ali com os nossos desejos, para eles, os sonhos são manifestações do desejo do outro. Então, se eu sonho com uma pessoa, é porque ela está com saudade de mim. Se eu sonho com alguém que já morreu, é porque essa pessoa que já morreu está querendo que eu vá lá me juntar a ela. Então, existe essa noção de relação com o outro. E os Yanomami também acreditam que as gradações do sonho, elas vão se tornando, os sonhos vão se tornando cada vez mais complexos de acordo com os papéis sociais que você ocupa no seu povo, né? Então, em geral, sonham mais, sonham de maneiras mais ricas, fantásticas, complexas, profundas. Os caçadores, que estão o tempo todo em contato com um outro muito marcado, seja ele a natureza, seja ele pessoas de outras tribos, o misterioso, espíritos, né? Então ele tá mais vulnerável. Ou, principalmente, o xamã, né? Que a partir do consumo de uma substância chamada yakuana, começa a ter efeitos, né? Muito próximos do LSD. Então ele começa a ter as experiências muito diferentes, uma certa abertura mental, vamos dizer assim, a abertura das portas da percepção, né, para quem está inteirado nessa literatura. E então tem esses sonhos também, é um contato com um outro também muito particular, né, um outro, enfim, da nossa mente espiritual, né. Então foi um livro que eu achei fascinante, eu realmente fiquei encantada e recomendo muitíssimo. Ele saiu pela editora Ubu. Próximo livro que eu vou indicar é de uma das minhas autoras favoritas da vida, que é O Ano do Macaco, da Patti Smith, autora norte-americana. E assim, a Patti não tem só esse livro que trata de sonho, não. Também poderia perfeitamente indicar o Linha M. Vou indicar esse aqui porque esse é o mais louco, tá? A Patti é uma pessoa que a gente lendo percebe que dá clara importância aos seus sonhos, ela narra os seus sonhos, ela percebe como os seus sonhos trazem respostas para problemas. No Lia M tem uma coisa lindíssima, porque ela é viúva, né, e em vários momentos ela tem esses encontros e conversas com o seu esposo quando ela dorme, né, então nos sonhos ele volta para ela. Mas o Ano do Macaco, que teria sido o ano de 2016, foi um ano muito difícil para Patti Smith, porque foi o ano da eleição do Trump e o ano em que um dos seus melhores amigos estava muito doente, sofrendo de esclerose e perdendo os movimentos do corpo, enfim. Então ela tá vivendo essa espécie de luto duplo, um momento muito difícil. E de que maneira que esses sonhos vêm para ajudá-la, né? De que maneira, de que jornada? E tendo lido os livros de Yanomami, eu fiquei lembrando muito desse, porque essa é uma narrativa em que você não sabe direito quando Patti está acordada, quando ela está dormindo. É uma narrativa muito lúdica, muito poética, muito simbólica, tem muito nonsense e acontecem coisas muito loucas, objetos falam com ela, ela encontra pessoas assim, tipo assim, situações absolutamente absurdas são narradas aqui, sendo que ela não marca exatamente quando ela tá dormindo, quando ela tá acordada. Às vezes ela fala que acordou, às vezes ela fala que começou a sonhar, e você fica com a impressão, nossa, mas ela já não tá sonhando, aquilo ali já não era um sonho, então é quase como se tivesse um sonho dentro do outro. Enfim, uma coisa muito louca. Eu acho que talvez seja um livro um pouco difícil, mas é uma literatura muito diferente. Eu acho que pra quem se interessa por sonho, vale muito a pena, porque é um tom onírico na velocidade 5. E por fim, vou trazer um autor brasileiro, que é o Tobias Carvalho, um autor jovem de Porto Alegre, com visão noturna, esse livro que saiu pela editora Todavia, que são 4 contos. Eu gostei muitíssimo. O Tobias é um autor que eu acho que a gente tem que acompanhar. Eu gosto muito da prosa dele. Ele tem um outro livro de contos chamado As Coisas. Recentemente ele publicou um romance, mas esse eu não li ainda, que saiu pela Companhia das Letras. E nesses contos o Tobias vai exatamente botar aí o sonho na vida dos seus personagens, tanto dialogando com uma certa tradição do sonho na literatura, ou seja, histórias fantásticas, histórias em que a pessoa tem uma segunda vida lá nos seus sonhos, uma certa aproximação com a realidade virtual que a gente vive hoje, né? Então, em que medida dá para fazer esses paralelos dos sonhos com a realidade virtual, e vai trazer um pouco também de cultura brasileira, né? Então, ele vai ter contos que vão ter a ver com certos mitos culturais nossos ou acontecimentos, né? Como o Menino do Acre, sei lá, essas coisas assim, e também a mitologia dos povos originários. Eu acho que ele faz isso muito bem, os textos são muito gostosos, você vê que ele entende de sonho, que ele pesquisou, tem uma conversa com a psicanálise também, e é sempre bom conhecer aí jovens autores brasileiros. Então essas foram as minhas indicações. E aí eu quero aproveitar para convidá-los
para o curso que eu e a minha querida amiga Tati vamos ministrar, um curso sobre literatura, sonhos e psicanálise. Vamos reorganizar aqui que o nome do curso, na verdade, é Sonhos, Literatura e Psicanálise. E a gente vai explorar aí essas relações possíveis, né, ou algumas relações possíveis desses 3 campos, com ênfase em alguns autores muito bacanas. Jorge Luiz Borges, citado aqui, Silvina Ocampo, uma autora que eu adoro, que também já está resenhada aqui, Miguxa, do nosso grande Borges, uma grande autora também, poeta, contista, e a Maria Gabriela Lençol, autora portuguesa, que é objeto da pesquisa da Tati. A Tati, além de doutora em estudos literários, é psicanalista, então a gente vai ter aí esse diálogo que eu acho que esse profícuo vai ser maravilhoso. O nosso curso vai acontecer aos sábados de manhã, nos sábados de agosto. O valor é R$150 e eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Quem quiser se inscrever, a gente está aceitando as inscrições com o envio do comprovante de pagamento do valor para esse e-mail que vai estar aqui, que é o sonholitpsi@gmail.com. Você faz o Pix e manda o comprovante para nós que a gente confirma a sua inscrição. Então eu tô muito animada para esse curso, tá? A nossa primeira aula vai ser sobre caminhos possíveis, veredas possíveis aí na relação da literatura com os sonhos. Eu vou deixar na aba comunidade os banners de divulgação para vocês verem mais informações, mas também vocês podem ir lá olhar no Instagram, quem tiver curiosidade. É isso, então. Me digam se vocês gostam desse tema de sonhos, do sonho na literatura, e o que vocês indicariam para nós, se vocês gostam e conhecem e querem trocar figurinha conosco. Muito obrigada sempre pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande, sonhem bem, até a próxima, tchau!